No papo de hoje, a gente vai conversar sobre como eliminar as objeções do seu produto, ou seja, como fazer para vender de forma muito mais fácil e que a pessoa acredite que aquele seu produto vai ser a melhor forma para resolver o problema dela, tá? Esse papo vai ser pautado nesse livro aqui, Breaking Through Advertising, do Eugene Schwartz, aqui ó. É sobre o capítulo 10, tá? Qual é o capítulo 10? A quarta técnica de uma copy inovadora, a redefinição. E a gente vai falar um pouquinho sobre redefinição para ajudar a gente a quebrar as objeções do seu produto, tá? Esse papo aqui faz parte de uma série que eu estou fazendo sobre esse livro, então a gente está no capítulo 10, eu já fiz do 1 ao 9, né? E vou continuar fazendo nos próximos capítulos. Então, se você se interessa por esse assunto aqui, esse assunto de copy, marketing, propaganda, organização, são coisas que eu falo aqui no meu canal. Então, sugiro aí, se você quiser receber os próximos vídeos, para você se inscrever no canal, tá? Como é que é o primeiro vídeo que você está vendo dessa minha série ou desse tipo de conteúdo que eu faço de leitura de livro? Como é que funciona? Eu leio um trecho aqui e discorro sobre o que eu acho sobre aquilo e trago a minha visão, além da visão do livro. Você também fica super à vontade para trazer a sua aqui no comentário, beleza? O que a gente vai fazer, tá? Vai começar falando sobre como eliminar as objeções do seu produto. E aqui ele traz 3 grandes objeções, né? Que são as objeções ali universais, que é esse produto ele é muito complicado para eu usar, ou seja, vai ser muito difícil, vou comprar isso, vai me dar um trabalho enorme, meu Deus, além de comprar depois eu vou ter que fazer, né? 2, esse produto talvez não seja tão importante para mim nesse momento agora, não é prioridade, então um dia eu vou comprar, mas não vai ser agora. A gente sabe que se não comprar agora, às vezes é um nunca, né? Então, como que a gente faz para trazer essa urgência? E o terceiro, que é o que todo mundo diz normalmente, né? O que está caro demais. Tá? Esse produto está muito caro, tá, Ken? E normalmente a gente sabe que não é isso, né? Afinal de contas, se a gente precisar mesmo daquilo ali, não é o preço que vai impedir a gente vai dar um jeito de se virar, né? Então, no papo de hoje a gente vai conversar sobre isso e usando a redefinição, que esse é o segredo que ele traz, né? Sobre esses 3 pontos no livro, é como que você redefine cada coisa para você poder quebrar esses 3 tipos de objeção na mente da pessoa, beleza? Primeiro, tá? Que ele traz aqui, né? Sobre redefinição. Redefinir é dar uma nova direção ao produto, é dizer que ele é isso e não aquilo. Quando a gente tem alguma objeção, é que normalmente a pessoa tem uma objeção, né? Porque normalmente a gente não conseguiu explicar aquilo da melhor forma para aquela pessoa, né? Então a gente precisa dizer para que não, você está pensando nisso, mas na verdade ele resolve, é isso aqui, dessa forma aqui, dessa maneira simples. E o primeiro passo para a redefinição que ele traz aqui é a simplificação. O que é a simplificação? É redefinir alguns conceitos, tá? De palavras ou coisas que a gente vai falar da forma que se pareçam fáceis. E aí o que ele traz até aqui de exemplo no livro, que é um exemplo muito bom. Quando você redefine, por exemplo, a palavra conserto para ajuste. E aí ele traz um exemplo bom no livro que aqui é um livro de venda, né, de venda direta, então ele traz um exemplo quando mandava uma carta para poder vender um curso de ensinar as pessoas a consertarem as suas próprias televisões sem precisar de um técnico para isso. Como é que você faz isso através da simplificação, tá? Você precisa redefinir a palavra de conserto para ajuste. Repara como você tira, que é aquela primeira objeção, né? Nossa, é muito complicado, não sei o que, é muito complicado você consertar alguma coisa. Agora, só ajustar alguma coisa, você vê que você está num passo além. Então, quando você vai vender o seu produto, o seu serviço, parta desse princípio que é: qual é a palavra complicada que existe? Para que palavra menos complicada eu transformo que o cara vai ler e entender? Ou seja, no que se parece conserto, para ficar um exemplo bem certo, o que eu estou vendendo é um conserto? É um ajuste. Como é que eu transformo esse meu conserto no meu ajuste? E você torna a palavra mais palatável, ou seja, fica mais fácil da pessoa usar, tá? Esse é o primeiro ponto. Se ela achar que é complicado de usar o seu produto, o seu serviço, ela não vai comprar de forma nenhuma. Então você precisa, através de um jogo de palavras, e obviamente não é só esse jogo de palavras, né? Esse é o ponto principal, mas é a construção
de como que você mostra para ela que, olha, por exemplo, o exemplo da televisão, né, que é, olha, tem certas coisas que se você fizer preventivamente, você evita que realmente ela quebre. Então você precisa fazer às vezes um ajuste aqui e ali, uma vez por mês, um ajuste ali, aí você vai explicando para ela, e eu expliquei como você faz isso, né, se não me engano, no vídeo passado e no retrasado também, né, que é sobre gradualização, que é, não tem como você virar para a pessoa tentar convencê-la de uma coisa que ela não quer, de forma direta, né? Você vai falar assim, tipo, ó, vai lavar a louça. E aí o cara não trouxe um exemplo, que é o exemplo que eu não gosto, né? Tá? Há quem gosta, mas eu conheço poucas pessoas que gostam. Mas talvez, se você me convencer dizendo, por exemplo, que, pô, quem lava a louça vai fazendo uma terapia interna, você pode conversar consigo mesmo, você arruma um tempo para pensar, e ao mesmo tempo as pessoas estão em volta, tá vendo que você é produtivo, eu venho tentando te convencer que lavar a louça pode ser uma boa. É óbvio que eu não começo falando, vai lavar a louça, eu nem sei que é lavar a louça, tá? Nessa gradualização e nessa simplificação que você começa você sabia que você pode ter um momento só para você, onde você tem um momento só seu e você está sendo produtivo ao mesmo tempo? Por exemplo, esse é um argumento que me convence. Pô, eu vou ter um momento só meu e ainda vou estar sendo produtivo? Aí no final, o cara vai e me convence que é lavar a louça. Eu vou xingar ele durante um tempo, mas se eu tiver convencido, provavelmente vou lá lavar a louça. Trouxe um pouquinho do que é do vídeo passado, a gradualização, mas lá eu falo melhor sobre isso, tá? Voltando aqui para simplificação, né? Que é até um ponto que ele traz no livro. Concertos são redefinidos como ajustes. Problemas na imagem da TV são redefinidos como sinais de alerta ou sintomas. E as visitas do técnico ou avaria são cuidadosamente colocadas entre os 5% dos problemas mais prováveis da televisão. Tudo que você precisa fazer na simplicidade é ressignificar aquelas palavras que o cara achava que era muito complicado para você poder vender essa simplicidade. Suas alegações de facilidade e simplicidade precisam ser comprovadas no próprio anúncio, ou o leitor vai apenas dar de ombros, né, e dizer é só mais uma propaganda maluca. O que você precisa para fazer isso? Precisa colocar coisas que ele já conhece, que ele já considera simples, e fazer essas correlações. Porque se você virar e falar sobre isso, não, porque fazer ajuste na TV é simples. Às vezes o cara não, porque o cara vai pensar em tecnologia, não sei o que. Agora, se você comparar com alguma coisa, fazer ajustes na TV é igual a algo que ele sinta facilidade. Por exemplo, fazer ajuste na TV é igual a andar de bicicleta. Você vai fazer o primeiro ajuste, quando você fizer o segundo, você já vai estar fazendo de forma fluida. Ou seja, você precisa dizer para o cara que é simples, né? A gente tem que lembrar, principalmente se o nosso produto for um inovador, se for um produto que é disruptivo, pensar nessa simplicidade é algo assim, a condição sine qua non que você precisa fazer, senão você não vai vender, tá? O segundo passo que ele traz aqui é o passo do escalonamento. O que é o escalonamento? Você lembra que é a segunda objeção que a gente traz normalmente, que é não é tão urgente assim eu comprar esse produto, né? Porque ele só vai resolver isso aqui. O escalonamento nada mais é que abrir outros benefícios que o seu produto traz e que sejam urgentes para a pessoa resolver agora, ou seja, que seja uma necessidade absoluta da pessoa. Então, que você resolva aquilo como uma necessidade absoluta. Eu vou trazer o mesmo exemplo, e não é um produto, não é um serviço, mas é um convencimento, que é o do lavar louça, né? No meu dia, eu tenho muita necessidade de parar uns 30 minutinhos para pensar, para refletir. E aí talvez fale assim, cara, vai lavar a louça, você vai ter 30 minutos para refletir, para fazer alguma coisa. Então lavar a louça é algo necessário. De novo, eu estou aqui não vendendo um produto ou um serviço, mas uma necessidade absoluta minha. Esse é o escalonamento que você precisa fazer. Precisa ser urgente. Vou trazer, por exemplo, um exemplo de um serviço que eu vendo aqui, que é pós-graduação. O estudo, por si só, ele deveria ser algo muito urgente, né? Mas a maioria das pessoas acha que não é, porque você vai estudar e depois você vai demorar um tempo, vai fazer isso para depois ver o resultado lá na frente, né? Ou seja, eu vou fazer uma pós-graduação agora, não é uma necessidade absoluta. Agora eu preciso fazer um escalonamento para dizer, olha, nessa pós-graduação aqui, por exemplo, a gente tem um bônus, que é um bônus de negócio, tá? Uma pós-medicina, tá?
E aí nesse bônus de negócio aqui, a gente te ensina como aumentar o seu ticket médio para você parar de dar plantão, você não precisar mais ficar virando no último plantão, ter que ficar fazendo consulta através de plano. Eu vou te dar mais tempo. E aí o médico, ele quer isso, ele quer mais tempo, ou seja, é uma necessidade absoluta de qualquer pessoa no mundo, né, ter mais tempo. Mas o médico em si é uma dor que é tão latente, né, de caraca, eu vou ter que fazer plantão de novo, outro plantão, outro plantão. Então a minha pós-graduação, em vez de eu vender só o conhecimento, essas coisas, eu trago uma necessidade absoluta do benefício que ele vai ter, que é poder sair dos plantões e ter a liberdade que prometeram para ele lá no início da jornada dele. Então esse escalonamento é trazer outros benefícios que são mais urgentes que o produto em si, né? A pós-graduação, o produto em si é o conhecimento para ela poder aplicar em algumas práticas clínicas, por exemplo, falando aqui da pós-graduação que eu ajudo a vender. Podia ser qualquer outra coisa, mas eu preciso mostrar o resultado por trás daquilo ali com uma dor que resolve algo mais potente para ele, que é sair dos plantões, tá? Essa é a parte de escalonamento. Aí a gente partindo aqui para o último, que é a redução de preço, e aí o que a gente precisa fazer disso? Que é a redução de preço, é a objeção do tá caro, né? Tá muito caro para mim. O que você precisa fazer? Você precisa comparar o seu produto a outra coisa que é muito mais cara para redefinir essa correlação dele. Tem até um exemplo que ele traz aqui, que eu escrevo, ó. Por que o produto parece caro demais? Porque ele está sendo comparado com outros produtos do mesmo setor. E como se reduz esse preço no plano psicológico, mudando o padrão de comparação e relacionando ele a outra referência mais cara. Ou seja, o que você precisa fazer aqui? Se ele comparar você com o seu concorrente, e seu concorrente for mais barato, perdeu. Aí você não tem o que fazer. Agora, se você começar a comparar ele, e aqui eu vou trazer uma especificidade, claro que tem milhões de coisas, mas aqui de novo a gente está falando do capítulo 10, está falando de uma coisa que é bem nesse ponto, porque né, se você for ver que eu recomendo a série do livro As 22 Leis Imutáveis do Marketing, você tem que entender sobre nova categoria, como que você cria uma nova categoria para se desgarrar e não ter comparação com o seu cliente, né? Ou ele compra de você ou ele não compra de ninguém. Esse aqui é o outro ponto de vista, que você precisa comparar o seu produto a uma coisa mais cara, para que ele, na hora que for comparar, não comparar do mesmo setor, comparar de outro setor que é muito mais caro que o seu. E aí ele vai achar o seu produto mais barato. Isso sozinho não resolve, né? Ele precisa vir acompanhado de um benefício mais forte para ele, precisa resolver aquela dor, ele precisa valorizar essa dor como um todo, e aí precisa vir na redução de preço e comparar com outro produto que é muito mais caro do que aquele que você está fazendo. Ou seja, exemplo, resolver uma dor. Vou trazer aqui que talvez não seja o melhor exemplo, mas para continuar no exemplo médico, que abrir uma clínica é muito caro, né? Você tem que investir nisso tudo, mas com os procedimentos que a gente ensina nessa pós-graduação, o seu primeiro passo não é abrir uma clínica. Você pode fazer todos os procedimentos sem mesmo ter uma clínica. Entendeu? Que aí eu comparei o meu preço à montagem de uma clínica, ao faturamento de uma clínica, só que eu não preciso abrir uma clínica para ter algo próximo àquilo ali, que é o mesmo prazo. Ou seja, eu parei de comparar as pós-graduações todas, de um conhecimento que é para o cara aplicar no plantão dele, não sei o quê, para um passo além disso. Então eu comparei ele a outra coisa, tá? Esses são os três pontos macros de quebra de objeção, né? Que então é muito complicado para mim, usa a simplicidade, né? Você transformar aquela coisa em forma mais simples, fazendo um resumo aqui, né? Não é tão importante para mim agora. Você usa um escalonamento, ou seja, qual é o benefício, qual é a necessidade absoluta que ele precisa fazer e você ampliar o benefício do seu produto para mim, e está muito caro para mim. Você precisa comparar ele com alguma outra coisa de um outro setor que é muito mais caro para ele poder correlacionar. Fazendo um adendo nesse final aqui, tudo é comparação na vida, né? É perto ou é longe? Depende. Pô, eu tô perto ou longe da praia? A praia tá ali. Cadê? A praia tá aqui. É perto ou longe? Não sei. Se você estiver em Brasília, é pertinho. Se você estiver aqui, ali, na frente, a 3 quadras daqui, eu tô longe. Então tudo é o referencial. Você precisa ter um referencial. E o referencial te ajuda a vender em
tudo, né? Essa parte de objeção, então, ela é quase toda pautada em referencial. Qual é a sua referência? O que, é que você vai comparar? Como é que você redefine, né? Como é que você faz essa redefinição? Na quebra de objeção é redefinir o que a pessoa está pensando ali para algo que seja mais favorável para você. E aí, para isso, você precisa dessa redefinição, precisa entender um pouquinho de gradualização, estão nos meus vídeos passados. E é isso, quando um conhecimento começa, e eu acho, isso que eu acho muito legal, né? Quando um conhecimento começa a interagir com o outro, a você formar algo muito maior, beleza? Esse foi o capítulo 10. O próximo capítulo vai ser sobre a quinta técnica de uma cópia inovadora, a mecanização, tá? Como comprovar verbalmente que o produto faz o que você alega. Eu gosto muito desse assunto porque eu acho que também é um dos diferenciais que te ajuda muito a vender, que é a criação de um mecanismo, né? Ou seja, você diferencia mais ainda das outras pessoas, beleza? Esse vai ser o assunto do próximo vídeo. Se você gostou, considere ser inscrito para poder receber o capítulo 11, 12 e 13 e poder receber também os vídeos passados sobre esse assunto, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui. Gosto muito de fazer esse tipo de vídeo porque o livro ele vem com uma organização e eu acho que para a gente estar certo nesse mundo a gente precisa ser organizado. Por quê? Porque a organização ajuda a gente a executar. E a execução é o que ganha o jogo, beleza? Obrigado, bora dar nossos pulos, um abraço.